Boa noite, igreja. Boa noite, como vão vocês? Espero que esteja na paz, esteja tudo bem, apesar da quarentena, né? Nós estamos aqui resguardando para que tudo volte a acontecer, que os cultos voltem ao vivo e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês, esteja dando proteção, esteja cuidando de cada família da IPLN, que nós possamos, ó Pai, estar protegidos pelo Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias e dar início ao culto dessa noite, no Salmo 139, ao mestre de canto, Salmo de Davi, Salmo 139, de 1 a 12, e depois de 23 e 24. O Salmo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Agora vamos ler o 23 e o 24. Sondas-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a leitura. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, ó Pai, para te buscar, ó Pai, nesse dia que o Senhor preparou para nós. O Senhor nos disponibiliza, Pai, desse método da tecnologia, ó Pai, para que possamos, ó Pai, em espírito estar reunidos, ó Pai, nessa noite, e que, em nome de Jesus, o Senhor esteja visitando cada família, ó Pai, da IPLN, esteja tratando com cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um, ó Pai. Dê proteção, dê do teu amor, dê da tua paz, do teu espírito, ó Pai. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com o restante desse culto que prestaremos ao Senhor. O Senhor esteja com a pregação da tua palavra, ó Pai, e que essa palavra hoje venha tocar os nossos corações, venha nos abençoar. E que, em nome de Jesus, o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão
de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Amém, louvado seja Deus. É esse Jesus que nós estamos aqui, é em nome dele que nós estamos reunidos aqui para oferecer culto a Deus Pai. Não teria outra forma de oferecermos culto a Deus se não fosse por intermédio de Jesus. Então, espero que a mensagem de hoje, dessas canções, as canções que virão, os vídeos que virão, tudo possa levar o seu coração até a presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Essa canção que nós vamos cantar agora fala que muitas pessoas procuram sentido, significado para a vida. Muita gente procurando solução para os caminhos da sua vida e não encontra. E aí eu estava passando essa canção com o Pato, relembrando essa canção antiga, e que ela é tão abençoada, ela tem esse pique latino-americano, né? Mas fala exatamente sobre isso. Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que venceu a morte, aquele que está diante do trono do Senhor, aquele que reina soberanamente junto, Deus encarnado, que vive eternamente e que reina e governa a sua igreja, e que essa igreja um dia encontrará com ele, a noiva tão aguardada. Vamos lá então, muitos que procuram. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz, ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Vamos lá, Pato.
voltará você? Onde está? Qual caminho seguirá você? Onde está? Qual caminho seguirá? Louvado seja Deus. Essa semana, vamos lá. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Boa noite, irmãos, graça e paz. Coisa boa ouvir o pessoal cantando. Saudade, Jefferson, saudade, Eric, alguns, saudade de todos vocês. Podemos estar juntos aqui, reunidos presencialmente, louvando o nosso Deus. Essa noite nós continuaremos a nossa caminhada desses últimos domingos na vida dos patriarcas. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 28. Nós leremos dos versículos 10 a 22, mas vai ser muito bom se você manter sua Bíblia aberta,
poder tomar nota, poder acompanhar o nosso passeio por alguns outros textos. E antes da gente começar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, para que a gente possa buscar Deus em oração. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo. Esse é o dia que o Senhor fez. Muito obrigado pelo sustento do Senhor ao longo dessa semana. Agora, Deus, nós chegamos até aqui. Chegamos nesse momento, nesse lugar da nossa história. Fala conosco, Deus. Se revela a nós. Usa essa história que o Teu Espírito inspirou o registro, essa história dos patriarcas, torna ela nossa história. Ajuda-nos a nos colocarmos no lugar de Jacó. Fala conosco através dela, nos desafia, nos conforta, nos transforma, para que a gente possa parecer cada vez mais com o Senhor Jesus e desfrutarmos cada vez mais do compromisso da aliança que o Senhor tem conosco, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e confessamos a nossa dependência do Senhor. Usa o Teu Espírito Santo, usa a Tua palavra, para a honra e glória do nome de Jesus, no nome dele que nós oramos. Amém. Assim diz o texto da Escritura, Gênesis 28, versículo 10 ao versículo 22. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado do topo estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse é o texto da palavra de Deus para nós hoje. Esse é o tema que eu gostaria de te convidar a refletir. O nome que Jacó dá àquele lugar, o nome que Jacó dá àquele sonho, e aquele lugar é Betel. Betel significa casa de Deus. E Jacó afirma que essa é a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Eu queria que a gente pensasse essa noite sobre esse tema, sobre a porta dos céus, sobre o que acontece quando Deus se revela a Jacó, o que acontece quando Deus revela a porta dos céus para mim e para você, o que acontece na história do povo dele, quando ele se revela, quando ele aparece para nós. E para a gente começar, eu gostaria de convidar a um exercício de imaginação teológica. Eu queria que você se colocasse nessa narrativa aqui com Jacó. A gente vai imaginar o que Jacó pode ter pensado no processo dessa viagem. A gente vai recapitular aqui algumas coisas dos últimos capítulos, né? E eu queria que você pensasse nesse intervalo que existe entre as possibilidades, o ponto de partida vai ser o texto e os nossos limites vão ser o texto. O presbítero Rubem Amoresi, ele fala desse aspecto da imaginação teológica, esse pensamento que a gente faz
começando no texto e limitado pelo texto, esse movimento desse intervalo. E eu queria te convidar a pensar o que Jacó, a imaginar o que Jacó estava sentindo, estava pensando nesse momento. Jacó está fugindo. O pastor Carlinhos expôs para a gente na semana passada, né, o conflito, as tensões crescentes entre Jacó e seu irmão Esaú, registrado no final do capítulo 25. Esaú vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão mais novo, quando ele estava num momento de dificuldade. E chegou o momento, no capítulo 27, quando Isaac, já velho, vai abençoar os seus filhos. E aí ele convoca Esaú. Rebeca e Jacó, eles tramam para enganar Isaac e Jacó ficar com a bênção. Bênção que o próprio Deus tinha profetizado que seria de Jacó no capítulo 25, não é? O oráculo que Rebeca recebe quando ela sente as crianças no seu ventre, Deus fala para ela que são gêmeos, 2 nações poderosas, e o mais moço governaria sobre o mais velho. E aí a trama de Rebeca e Jacó funcionam, Isaac é enganado, Jacó recebe a bênção, Esaú se enfurece, e a ponto de querer matar o irmão, e agora Jacó foge. E eu quero que a gente pense assim, o que ele sente quando ele foge? Sabe aqueles momentos em que a sua vida inteira passa diante dos seus olhos, essa coisa clássica dos filmes? Esse é um desses momentos na vida de Jacó. Ele provavelmente se lembra da sua infância. Ele provavelmente se lembra de quando ele e Esaú conviveram com Abraão. A ordem do texto bíblico pode levar a gente a entender que eles não conheceram Abraão, porque o início do capítulo 25 conta para a gente a morte de Abraão e eles nascem do meio para o final do capítulo 25. Mas se a gente fizer as contas, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. E Abraão morre aos 175 anos, quando Isaac tinha 75. E as crianças nascem quando Isaac tem 60 anos, como o pastor Carlinhos expôs para a gente na semana passada. Então, por 15 anos, Jacó e Esaú conviveram com Abraão. A gente pode imaginar eles dois sentados no colo do patriarca. A gente pode imaginar o patriarca apontando para os céus, e falando para ele de Deus, como Deus se revelou, falando das promessas de Deus. A gente pode imaginar o patriarca apontando para a terra e falando da beleza de que Deus havia prometido aquela terra para eles e que eles faziam parte da missão de Deus e por meio da família deles, todos os povos da terra seriam abençoados. A gente pode imaginar a empolgação de Abraão contando de quando ele recebeu o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fez a promessa do nascimento de Isaac, o pai deles. A gente pode imaginar como foi para Jacó e para Esaú. Jacó se lembra, né, como era bom ouvir Abraão contando as histórias da fidelidade de Deus, como Abraão gostava daquela história, de quando ele foi com Isaac subindo o monte e Deus estava o provando e tinha pedido para que ele sacrificasse o próprio pai deles, mas Deus proveu um cordeiro substituto. Abraão também gostava de contar a história do seu servo Eliezer, que sai para buscar a esposa para Isaac, seu pai, e de como eles, aquelas 2 crianças, eles não deviam se acomodar àquela cultura, eles não deviam casar-se com as mulheres cananitas, com o risco deles adotarem a idolatria delas. Jacó está se lembrando de tudo isso. Ele se lembra que Esaú não gostava tanto das histórias. Logo Esaú pegava uma pedra e começava a atacar num coelho, correr atrás de algum pequeno animal do campo. Mas ele gostava, ele ficava junto à tenda de Abraão, junto à tenda de Rebeca, ali no acampamento. Ele adorava ouvir aquelas histórias, ele sonhava com essas alianças, com as promessas de Deus. Jacó, ele se lembra da morte do seu avô quando ele tem 15 anos. Ele se lembra do enterro, onde eles vão com a caravana para a caverna de Macpela e onde eles conhecem seu tio Ismael, homem forte, guerreiro, criado no deserto, embora não seguisse a aliança de Deus com a mesma paixão que o seu pai Isaac. Ele se lembra dos olhos de Esaú, adolescente, quando ele vê Ismael, guerreiro, forte, caçador. Esaú fica entusiasmado,
Ismael parece é mais velho que o seu pai, mas parece muito mais másculo, vigoroso. Esaú se encanta com esse estilo de vida. Ele se torna esse caçador, ele se torna alguém que vai para o mato, conquista. Esse é Esaú. Essa é a infância de Jacó. Ele se lembra das promessas de Rebeca. Rebeca que soube pela revelação de Deus, quando ela consulta o Senhor, que tem 2 nações no ventre dela e o mais moço vai dominar sobre o mais velho. Talvez por isso Jacó sempre tenha dado tanta importância para as histórias do seu avô, para as histórias da sua mãe. Ele aprendeu a ouvir e a amar as histórias da sua família. Esaú não. Esaú entra na juventude e despreza a aliança. A gente já conversou sobre isso, né? Ele é dominado pelo seu estômago. Ele vende o direito de primogenitura, desprezando a aliança, desprezando as promessas. O final do capítulo 26 diz para nós que quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Hitita, e Basemate, filha de Elon, o Hitita. Ele havia ouvido as histórias de Abraão, ele sabia da história da jornada do servo Eliezer para buscar Rebeca para seu pai, ele sabia da importância, mas ele despreza a aliança. Ele é dominado pelo imediato, ele é dominado pelas tentações, pelo desejo dos olhos, pelo desejo da caça, pelo desejo do sexo. Ele está ali, ele é dominado por isso. E ele se casa com as hititas. O versículo 35 do capítulo 26 diz que essas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. O que Abraão temia que acontecesse com Isaac começa a acontecer com Esaú. Ele começa a ceder aos costumes de suas esposas, a adotar a idolatria delas. E aí a gente entra no capítulo 27. A gente entra no capítulo 27, onde a gente se depara com Isaac. Um Isaac já velho, um Isaac já cego, um Isaac que também despreza a aliança, e um Isaac que, na sua preferência por Esaú, também começa a ser dominado pelo estômago. A cegueira de Isaac, no capítulo 27, ela não é somente física, ela é espiritual. E Jacó está processando todas essas coisas. Por quê? Por que que meu irmão não ouviu as promessas de Abraão? Por quê? Por que que meu irmão abandonou o estilo de vida e estava com aquelas mulheres? E agora ele está se questionando, por que que meu pai, ele tentou escondido e não em público, como é o costume? Se você ler o capítulo 49 de Gênesis, você vê que Jacó convoca todos os seus filhos para serem abençoados. Como é que Isaac chama Esaú e ele quer abençoar só Esaú? Por que que ele não me chamou para ser abençoado também? Por que que meu pai está fazendo isso escondido? Por que que meu pai se tornou tão cego, não só fisicamente, mas espiritualmente, para ignorar o que Deus tinha revelado para ele em relação às promessas? Por que que meu pai se deixou ser dominado pelo estômago, a ponto de amar mais Esaú por causa das caçadas e não mais prestar atenção nos planos e nos projetos que Deus havia revelado para ele? A gente vê como o Isaac está decadente aqui. A sua cegueira não é só física, é espiritual. Ele abandonou a vida de oração firme por 20 anos. Quando Rebeca era estéril, antes de ter os gêmeos, e ele foi se apaixonando tanto pelo seu filho, ele foi se tornando tão parecido com o seu filho, que ele foi abandonando a fidelidade para com Deus. O voto que Abraão, a aprovação que Abraão sai vitorioso de oferecer o próprio filho para que a vontade de Deus seja feita, e aí Deus poupa, Isaac falha. Isaac sacrifica, ele quer sacrificar o plano de Deus, sacrificar a vontade revelada de Deus de que o mais novo governe sobre o mais velho. Ele quer dar o jeito dele, ele quer que a bênção vá para Esaú de qualquer maneira. Então ele convoca Esaú e em secreto ele fala, Esaú, sai, caça para mim, porque eu quero te abençoar. Ele não convoca os dois, como seria o costume tradicional. Ele se recusa a aceitar a vontade de Deus. Por isso que Rebeca fica apavorada, por isso que Rebeca arma todo esse plano. Não que Jacó fosse flor que se cheire, né, gente? Ele ainda tem uma fé muito imatura. Ele deseja a bênção, ele aprendeu a amar as histórias, a aliança, mas ele aceita a armação da sua mãe. Ele não se preocupa se a armação é certa ou errada.
Ele se preocupa com o risco. E se o meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar, eu vou virar um escárnio público. Ele aceita enganar o seu próprio pai e o seu próprio irmão. Mas agora ele está fugindo das consequências desse ato e ele está pensando, meu Deus, foi tão rápido, o que eu podia fazer? O meu irmão já tinha saído para caçar. Eu só estava ouvindo a minha mãe, ela pediu que a maldição caísse sobre ela. E ele consegue a bênção. Ele coloca a roupa do seu irmão. Ele se cobre com o pelo das ovelhas. A mãe faz a carne. Agora, olha só que casamento maluco. Isaac quer a carne das caças. Isaac ele pede que Esaú saia para buscar. E Rebeca sempre soube fazer esse prato. Que convívio, que desgastado que a gente vê no capítulo 27 entre o patriarca Isaac e Rebeca. A preferência de cada um pelos seus filhos, por um dos filhos, vai tirando. Quase não há diálogo entre eles mais. A vida de oração foi sendo desgastada. O relacionamento em que tudo era dividido foi sendo desgastado, porque Isaac foi deixando essa cegueira. Ele começou a ser controlado pelos impulsos. Ele começou a ser dominado pelo próprio estômago. Jacó consegue a bênção. E aí o versículo 41 do capítulo 27 diz que Esaú guarda rancor dele, porque não sobra nenhuma bênção para Esaú. Esaú recebe uma anti-bênção, ele vai ser errante, ele vai ser governado, ele vai ser subjugado, ele vai passar por dificuldade. Tudo que Isaac tentou oferecer para Esaú, Deus guia a situação e faz com que o plano de Deus se cumpra. Todo mundo vai sofrer as consequências desse fato. Rebeca vai perder o convívio com o filho querido. Jacó vai ter que fugir e não vai estar mais próximo da mãe, vai perder o contato ali com a bênção, vai ser enganado depois por Labão, vai sofrer as consequências das ações dele, como Rebeca sofreu, como Isaac está sofrendo aqui no seu constrangimento. E Esaú, tomado de rancor, fala assim, eu quero matar o meu irmão. Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, e então eu matarei Jacó. E aí Rebeca fica sabendo disso e vai ter uma conversa com seu marido. Isaac. Jacó, nosso filho mais novo, também fez 40 anos. 40 anos é a idade que você casou, Isaac. Agora, Isaac, você foi frouxo com Esaú e deixou ele casar com as mulheres hititas que amargam a nossa vida. Agora, Isaac, assume a sua responsabilidade, assume o seu erro, porque você já estava até distorcendo a situação para abençoar só Esaú, e você sabe, Isaac, do que Deus revelou para a gente. Envia Jacó para a terra da nossa família para que ele consiga uma esposa, porque eu estou desgostosa da vida por causa das mulheres hititas, e se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas como essas, eu perderei a razão de viver. E então aqui a gente tem um momento do constrangimento. Jacó está se lembrando disso naquela noite. Ele é colocado diante do pai dele de novo. O pai dele sabe que o filho o enganou. E o pai dele tomou consciência de que não tem como ir contra a vontade de Deus. Então, no início do capítulo 28, Isaac chama Jacó e dá a sua bênção. Ele repete a bênção de Abraão, ele transfere a bênção de Abraão sobre Isaac e concorda, ele tem que aceitar o que Rebeca falou, o que Rebeca colocou para ele precisa sair. E Jacó foge, nesse misto de constrangimento, fuga, promessa, bênção. Isaac está perdido aqui, ele se sente deslocado. Esse é o momento mais ambíguo da vida dele. Ele conseguiu a bênção de uma maneira ilegítima, depois ele foi colocado diante do pai, envergonhado do que ele fez, e ele conseguiu a bênção legítima. Ao mesmo tempo, o seu irmão quer matá-lo, ele precisa fugir, e ele está indo para a terra dos seus pais, de onde o Isaac não deveria ter ido, segundo Abraão. Ele nunca foi tão bem sucedido e tão fracassado ao mesmo tempo. E é nesse estado que a gente se coloca a seguinte pergunta. Pensa no povo que está ouvindo essa história. Como é que esse enganador, como é que Jacó vai se tornar Israel, o patriarca da nação escolhida por Deus? Como é que essa fé imatura vai amadurecer? Como que Jacó, o enganador, vai se transformar em Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece?
Essa é a tensão que começa a ser respondida no nosso texto. É fugindo de tudo isso, é nesse misto de sentimentos que Jacó se deita naquela noite, quando ele está indo de Berseba para Harã. Ele se deita numa pedra. O desconforto não é só o físico, de deitar para dormir numa pedra. O desconforto é psicológico, é emocional, é existencial. É de alguém que, quando consegue o que mais quer, que é a bênção, se torna um fracasso total. Tem que abandonar a sua família, tem que largar toda a sua herança para trás, porque o irmão quer matá-lo. É nesse misto de sentimentos, é nessa sensação de deslocado que Jacó tem esse sonho. Deus aparece para ele em visão. A porta do céu se abre para Jacó. Anjos que sobem e descem, conduzindo a visão dele até o Senhor que está no topo. O Senhor se revela para Jacó nesse sonho. E isso tem muitas coisas para ensinar para nós sobre o que acontece quando a porta dos céus se abre. A porta dos céus, meu irmão, minha irmã, se revela aos pecadores. É nessa situação que o enganador Jacó tem um sonho. Ele vê a escada apoiada na terra. O seu topo alcança os céus. Os anjos de Deus sobem e descem por ela. E ele vê o Senhor. Provavelmente, a forma que Isaac vê é um zigurate. Esses grandes templos antigos que conduziam os seres humanos do chão até o céu. Babel, no capítulo 11, é a tentativa de um zigurate. Os homens querem chegar até os céus para fazer o seu nome próspero. Mas aqui é a escada que está apoiada para a terra. A direção do texto que nos leva a entender que é como se o movimento fosse de cima para baixo, não de baixo para cima. E nessa escadaria os anjos sobem e descem. Mas o principal elemento aqui é que ele vê o Senhor. O Senhor se revela aos pecadores. Jacó é um enganador, Jacó está constrangido, Jacó está deslocado. Ele não sabe onde ele está. O texto diz para a gente que ele está em algum lugar, em um determinado lugar, mas o texto não aponta para a gente que lugar é esse no início. Você já se sentiu perdido? Já se sentiu traído com as suas expectativas que você tinha criado na história? Você já se sentiu deslocado, constrangido pelo que está acontecendo no seu coração, o que está acontecendo ao seu redor? A porta dos céus, ela se revela aos pecadores. Uma escada dos céus apoiada na terra. Anjos subindo e descendo. E o Senhor. O Senhor tem algo para dizer para Jacó. O Senhor tem algo a dizer a mim e a você. Olha o que ele disse para Jacó. A visão reforça essa iniciativa divina. A escada surge dos céus em direção à terra. Ela é a reversão de Babel. Ela indica a iniciativa de Deus, do que Deus está fazendo. Na visão, no sonho que ele tem, a gente tem a afirmação da fidelidade de Deus. Deus reafirma as promessas que ele havia feito a Abraão, versículo 13, versículo 14. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, se espalharão para o oeste, leste, norte e sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e a sua descendência. Deus está renovando as promessas que ele havia feito a Abraão e a Isaque. Jacó, obviamente, não merece isso, como Romanos 9 vai apontar para a gente, mas Deus o escolheu desde o ventre. Ele é um enganador, sim. Ele é um pecador, sim. Ele vai colher as consequências dos seus atos, como ele está fazendo nesse instante, quando ele tem que fugir. Mas a porta do céu se revela aos imperfeitos, se revela aos pecadores. Deus toma a iniciativa, a bondade e a fidelidade de Deus nos perseguem, apesar dos nossos erros, é o que diz o Salmo 23. Deus toma a iniciativa e reafirma a sua fidelidade, reafirma o seu caráter, reafirma as suas promessas. E Deus faz promessas específicas para Jacó no versículo 15. Ele diz o seguinte: eu estou com você, eu cuidarei de você. Eu não te deixarei enquanto não fizer o que eu prometi. Presença, cuidado, direção. Presença, cuidado e direção. Eu estou com você, Jacó.
Imagina o que isso significou para o Jacó que está perdido, para o Jacó que está fugido do seu pai, que está constrangido do seu erro, está feliz por ter conseguido a bênção, mas agora ele nunca mais vai ver sua mãe, ele está jurado de morte pelo seu irmão. E Deus fala para ele: Jacó, descansa. A pedra em que você está deitado pode ser desconfortável. A situação de vida que você está vivendo pode ser desconfortável. A situação de vida que nós estamos vivendo pode ser desconfortável. Mas Deus chega para os imperfeitos, Deus chega para os pecadores e fala: eu estou com você. Eu cuidarei de você. Eu não vou sair do seu lado enquanto eu não fizer o que eu te prometi, enquanto eu não te trazer de volta para essa terra. A porta do céu se revela para os pecadores e isso transforma a jornada de Jacó. Ele vai continuar indo para o mesmo lugar que ele estava indo. O que está atrás dele, a jura de morte do irmão, vai continuar ali. Ele tem que ir para Padã Arã, ele tem que ir para a terra inicial de Abraão, para a casa de Rebeca. Mas o sentido da jornada se transforma. Agora não é só fuga. Agora não é dele para ele mesmo, ele não conta só consigo mesmo, ele não é autônomo. Agora ele pode depender e pode estar firmado num lugar seguro. Deus está com ele, Deus prometeu cuidado, Deus prometeu que vai trazer ele de volta, Deus prometeu a descendência e ele está indo buscar uma esposa. Deus prometeu, Deus renovou a fidelidade. Não que ele merecesse, de maneira nenhuma, mas pelo caráter de Deus. Deus é fiel às promessas que ele fez. Esse texto tem para a gente também um aspecto sacramental. Sabe quando a gente está aqui diante da mesa do Senhor, diante da ceia, e a gente contempla o pão, o vinho? Esse pão e esse vinho não só apontam para o sacrifício de Jesus, eles não são só como uma placa de trânsito que apontam para Jesus. Não, eles participam do corpo de Cristo ressurreto e exaltado do céu. E quando a gente participa dele, nós somos transformados. Porque eles não só apontam, eles participam dessas realidades, do corpo, do sangue, da aliança de Deus. Da mesma forma, esse texto revela Jesus. Como o pão e o vinho nos revelam a presença de Cristo e participam e ministram a presença de Cristo para nós, nos transformando no seu corpo. Esse texto ministra a presença de Cristo para nós. E a gente precisa responder a ele com hospitalidade, como nós conversamos no capítulo 18. A palavra, o verbo encarnado em Jesus, é o verbo revelado nas Escrituras. E esse texto aponta e revela Cristo para mim e para você. Eu te convido a perceber isso, notando que a porta dos céus é o próprio Cristo. A porta dos céus é Jesus. E Jesus interpreta esse texto dessa forma. Olha o que o texto de João 1 diz para nós. Quando Jesus encontra Natanael, ele confronta Natanael, dizendo que sabe o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, e então Natanael declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, que estava sendo cético antes. E então Jesus diz: você crê porque eu te vi debaixo da figueira? Porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E aí Jesus afirma no versículo 51, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a porta dos céus. Jesus é o verdadeiro zigurate. Jesus é a escadaria que nos dá acesso a Deus. Jesus é Deus tomando a iniciativa dos céus em direção à terra para se revelar aos pecadores. A gente já conversou aqui na IPLN em João 1. Todo o cenário do capítulo 1 de João aponta para essas conexões de Gênesis. A narrativa de no princípio, a contagem dos dias, o fato de que Natanael estava debaixo de uma figueira. O que ele estava fazendo lá? Onde mais na Bíblia pessoas se escondem debaixo da figueira? Por que Jesus o confronta revelando isso? E por que isso é tão transformador? Jesus conhece Natanael, o melhor e o pior dele. E ele diz que, Natanael, você vai ver muito mais. Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, ele se considerava um verdadeiro israelita, apesar das coisas que ele tentava fazer longe de todo mundo, debaixo da figueira. E Jesus conhece o melhor e o pior dele. E Jesus se revela a ele.
porque Jesus é a porta dos céus. E assim como em Betel, Deus toma a iniciativa em direção aos pecadores. Assim é com Natanael, assim é comigo, assim é com você. Jesus, ele é a verdadeira porta, e João também vai trabalhar isso, dizendo que ele é a porta das ovelhas e as pessoas devem entrar por ele. Jesus é o verdadeiro Betel, a verdadeira Betel, a casa de Deus, o templo, como João vai trabalhar no capítulo 2. Jesus é o ungido de Deus, assim como aquela pedra recebeu o óleo. Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. E ele está se revelando aos imperfeitos. Ele está se revelando a Jacó, ele está se revelando a Natanael, ele está se revelando a mim e a você. A grande pergunta para nós é, qual que vai ser a nossa reação à porta dos céus? Qual é a sua reação à revelação de Jesus? Como que isso afeta o teu coração? Jacó, ele treme. Jacó tem medo. Jacó reconhece o seu fracasso, o seu pecado. Natanael também fica extasiado. Ele imediatamente fala, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Rei de Israel. Quando a porta do céu se abre para você, quando você encontra Cristo revelado nas Escrituras, revelado no texto de Gênesis 28, revelado no texto de João 1, quando a porta dos céus, o próprio Cristo, confronta você, qual é a sua reação? Como que isso afeta a sua história? A gente precisa aceitar ser transformado. A gente precisa reconhecer que a fidelidade de Deus é o que sustenta a nossa vida, é o que sustenta a criação, é o que sustenta todas as coisas. E que Deus é fiel às suas palavras, e apesar dos meus erros, apesar dos seus erros, apesar das feridas que os erros de outras pessoas, pecados de outras pessoas causaram na minha história ou na sua história, apesar das juras de morte que a pandemia pode estar colocando para a gente, apesar dos apesares, Deus chega para a gente, Ele vem em direção aos pecadores. Jesus é a verdadeira porta, Jesus é o verdadeiro Betel, o verdadeiro templo. E Ele se revela, e Ele promete que se a gente o acompanhar, a gente vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque Ele é Betel. Ele é a pedra angular ungida, Ele é o Messias, o Cristo de Deus. Qual que é a sua reação a Jesus? Você aceita quem Ele é? Você aceita que Ele é o próprio Deus? Você aceita que Ele confronta os teus pecados, mas que Ele não só confronta, Ele não só aponta e escarnece de você, Ele amorosamente coloca os seus pecados sobre Ele. Os pecados de Jacó são colocados sobre Jesus. A enganação dele contra o pai, contra o irmão, é colocada sobre Jesus. As falhas da minha história, as falhas da sua história são colocadas para Jesus. E Jesus carrega essas falhas na cruz, Jesus se sacrifica por elas, Jesus paga o preço das falhas, mas Ele ressuscita e Ele oferece a nova vida para mim e para você, a vida do Espírito, a vida da ressurreição, como a gente conversou na Páscoa e em Pentecostes. Qual é a sua reação à porta dos céus? No desconforto da sua vida, dos travesseiros de pedra e nas crises emocionais e conflitos existenciais, Deus se revela. Jesus é a porta dos céus. Qual é a sua reação a ela? Porque a nossa reação à porta dos céus deve ser tornar esses encontros marcos na nossa jornada. A grande pergunta aqui é como Jacó se tornará Israel, você se lembra? E a resposta é que ele vai se tornar Israel por meio de encontros transformadores com Deus, encontros transformadores com Jesus. Olha para esse esquema. Olha a composição literária de Gênesis, como é fantástica, como o autor dá destaque para algumas coisas. Aqui a gente tem uma narrativa em sanduíche, e o principal dela fica no centro. No centro dessa narrativa, quando Jacó estiver em Harã, lidando com Labão, ele quer Raquel, ele quer Lia, a gente vai ter o casamento e os filhos, que são as 12 tribos de Israel que estão ouvindo essa história. Eles receberam o livro de Gênesis pela primeira vez. Sobre esse centro, a gente tem a chegada e a fuga de Harã, porque ele chega e depois ele tem que fugir de Ló. Sobre essas camadas, a gente tem esses encontros. O encontro com Deus com Betel e o encontro com Deus em Peniel, onde o nome dele é trocado. E emoldurando a narrativa, a gente tem Jacó temendo Esaú, fugindo, e depois o reencontro deles na reconciliação. Como que Jacó vai se tornar Israel? Como que o povo de Israel vai ser formado? Porque essa não é uma narrativa só sobre Jacó, é uma narrativa sobre o povo de Deus, o qual nós somos chamados a pertencer.
A gente vai ser transformado por meio desses encontros marcantes com Deus. Betel, Peniel, a porta dos céus, a luta com Deus em oração. É isso quem vai transformar o nosso caráter. É isso quem vai trocar o nosso nome de enganador para aquele que luta com Deus e com os homens e permanece. Como é que tem sido os seus encontros com Deus? Você tem se permitido? Você tem percebido? Você tem reagido à porta dos céus abertas na Escritura, na adoração coletiva na igreja, na ceia? Jesus é a porta dos céus e Ele está se revelando. Você tem permitido que isso se torne marcos na sua jornada? O texto diz para a gente que quando Jacó tem essa visão na manhã seguinte, ele pega a pedra, ele coloca a pedra em pé com uma coluna, ele derrama um óleo consagrando o topo daquela pedra, como o topo da visão. Deus estava presente no alto do zigurate. Ele dá o nome desse lugar de Betel, embora a cidade chamasse anteriormente Luz. É curioso, só agora o narrador fala para a gente que a cidade se chamava Luz. Luz não tem nada a ver com luz do português. Se você olhar em outros idiomas, ela também tem essa sonoridade, tem a ver com o original. Luz era a maior cidade daquela região. E Jacó ignora tudo isso, e a narrativa bíblica ignora tudo isso, porque o que dá significado àquele lugar que vai fazer parte da terra da promessa é o encontro com Deus. O que dá significado à nossa vida não são as coisas socialmente construídas, as conquistas dos homens, a minha conquista, a sua conquista. O que dá significado à nossa vida são os encontros com Deus. Aquele deixa de ser um lugar qualquer e se torna um santuário. Deus dá novos significados ao lugar físico, àquela pedra. O desconforto se torna o lugar do louvor. Deus dá novos significados para a jornada de Jacó. Antes ele estava só fugindo, ele estava vendo se ele encontrava. Agora ele está caminhando com Deus, sob o cuidado de Deus, sendo guiado por Deus. E Deus reafirmou as promessas. Que aspecto, que desconforto ou que conquista, que pedra ou que luz da sua vida precisam ser ressignificados? Como que Deus quer te encontrar e quer transformar as suas pedras ou as suas conquistas, seus desconfortos, as suas vitórias em Betel, casa de Deus. A dor e o desconforto no lugar do louvor. Você tem se permitido que seus encontros com a palavra, que esses momentos de culto, que a nossa participação na ceia, que a sua vida de discipulado tenha esses marcos na jornada? Pega uma pedra, irmão, irmã, ergue uma coluna, consagra ela em oração. Pega esse momento difícil, consagra ele em oração, troca o nome dele, transforma ele em casa de Deus. Percebe que Cristo está te chamando, está se revelando, e a porta dos céus está aberta hoje, porque ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de amadurecer, ainda é tempo de desfrutar, de caminhar dessa jornada com Deus. Esse marco na jornada, Jacó, o texto continua no versículo 20 e afirma que Jacó faz um voto. Ele diz: se Deus estiver comigo, cuidar de mim, me prover de comida, de roupa, me levar e me trazer de volta em segurança à casa do meu pai, então ele será o meu Deus. É engraçado aqui. Jacó até agora ele tem uma fé indireta. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac. Se Deus estiver comigo, então ele será o meu Deus. E depois de Peniel, ele se torna o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Jacó faz um voto. Diante da porta dos céus abertas, diante da fidelidade de Deus, reafirmando as suas promessas, apesar da minha imperfeição, apesar da sua imperfeição, que votos que você tem feito? Que votos que eu tenho feito? Os votos são as expressões do nosso compromisso de aceitar a revelação de Deus. Os votos são a nossa reação à salvação de Deus. A salvação é um ato de Deus. A conversão é a nossa resposta. É como a gente decide, de fato, caminhar com Ele. De fato, seguir a nossa vida prestando atenção à voz dEle, com o cuidado dEle. Quais são os seus votos diante de Deus? Que compromissos você assumiu? Que compromisso você assumiu, marido ou esposa, no dia do seu casamento? Que votos você fez diante de Deus? Você tem sido fiéis ao seu voto?
Que voto, pais, vocês fizeram aqui diante de Deus, ao povo de Deus reunido quando vocês batizaram seus filhos? Você tem sido fiel aos seus votos diante de Deus? Que votos você fez diante de Deus e com o povo de Deus por testemunha, invocando Deus por testemunha quando você professou sua fé? Você tem sido fiel aos votos que você fez? Que votos de amizade, que votos de discipulado, que compromissos de lutar contra o pecado, que compromissos de tentar ver o cuidado de Deus na comida, na roupa, guiando você ao longo da sua história, você fez? Você tem permitido de que o Deus dos seus pais, o Deus do pastor, o Deus do professor da escola dominical, do seu grupo pequeno, o Deus dos livros que você lê, se torne o seu Deus? Porque é o compromisso pessoal quem vai fazer essa transformação. Quais são os seus votos diante de Deus? E por último, versículo 22 afirma que ele coloca essa coluna como um santuário para Deus e de tudo que Deus der para ele, certamente ele dará o dízimo. O dízimo é uma coisa bíblica, a gente poderia desenvolver apelos financeiros aqui e seriam bíblicos, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar dessa transformação de caráter. Até aqui, Jacó é um ganancioso. Jacó trapaça e ele furta a bênção, que tradicionalmente seria de Esaú. Jacó trapaça e engana o seu próprio pai, porque ele quer a bênção para ele, e Rebeca também quer a bênção para ele. E de certa forma, Deus tinha revelado que a bênção seria dele, e Esaú não aceitava, Isaac não aceitava, e Deus daria o jeito dele, como deu com Abraão no capítulo 22. Mas Isaac deixa essa ganância do coração dele, e ele não tem escrúpulos quanto aos meios, ele é um ganancioso. E agora que, diante da porta dos céus abertas, a ele, um pecador, um enganador, diante do próprio Cristo, dele contemplar o Senhor, diante da misericórdia reafirmada, diante dele ver que ele não merece, mas ele é alvo dessa graça de Deus, ele fala, de tudo certamente eu darei o dízimo. Assim como Zaqueu, em Lucas 19, ele se torna de ganancioso para generoso. Aquilo que dominava o coração dele começa a não dominar mais. Deus, se antes eu trapaceei, eu não vou trapacear mais, eu vou trabalhar honestamente e tudo quanto o Senhor me der, não que eu conquistar mediante os meus esquemas, tudo aquilo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Ele percebe a generosidade de Deus para com ele, ele abandona a sua ganância, ele aceita um estilo de vida que reflete o Deus que ele encontrou, o Deus que está se relacionando com ele, o Deus que ele quer afirmar que vai se tornar o Deus dele. Meu irmão, minha irmã, como é que Deus está te transformando? Como é que esse momento da porta dos céus aberta, da revelação de Jesus, da graça dele sobre você, apesar de você, do meu pecado, do seu pecado, como é que a gente transforma esses desconfortos em santuários e que transformação você percebe Deus tentando fazer na sua vida? O seu voto tem que estar ligado a essas transformações. Não é o nosso esforço, nunca foi. Foi Deus quem tomou a iniciativa de escolher Jacó antes dele nascer. Foi Deus quem tomou a iniciativa de se revelar para Jacó quando ele avacalhou com tudo e ele está fugindo, jurado de morte. É Deus quem sustenta a fidelidade. É Deus quem certamente vai dar. É Deus quem fez a promessa. Mas que transformação diante de tudo isso que Deus fez. Como não querer ser dominado por esse amor? Como não querer ser alvo desse cuidado amoroso, dessa fidelidade de Deus? Como não se deixar moldar por esse Deus que abre a porta dos céus, apesar de nós sermos pecadores? Como é que Deus está te transformando? Que desconforto você vai transformar em Betel essa noite em reação a essa palavra? O Senhor está aqui. Eu não percebi, mas Ele está aqui. O desconforto é transformado em santuário. O lugar de fuga vira o lugar de adoração. Carlinhos e o Pato cantaram aqui para a gente. E você, onde está? Qual caminho você seguirá? Essa é a pergunta. A porta dos céus está aberta. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de sair e convocar as pessoas a participarem do que Deus está fazendo. Ainda é tempo de reconhecer o nosso pecado. Mas é tempo de reconhecer a iniciativa de Deus. Ainda é tempo de ver Jesus revelado e Ele vai falar o que a gente estava fazendo escondido debaixo da figueira. Mas isso vai nos transformar.
Ainda é tempo de reagir com votos, ainda é tempo em erguer memoriais para que a gente se lembre da fidelidade de Deus no passado, transformando as nossas dores, as nossas fraquezas, a nossa história em adoração. Essa é a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela nossa história sendo contada na história de Jacó. Os patriarcas são muito imperfeitos, Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles foram alvo da tua graça. E mesmo de maneira falha, eles foram reagindo a ela. E o Senhor insistiu. O Senhor renovou a promessa. O Senhor foi na direção deles. É assim com Natanael no Novo Testamento. Vários séculos depois. É assim comigo, com meus irmãos e irmãs, vários séculos depois. Deus, aqui é o lugar da adoração. Transforma as nossas dores em louvor. Transforma os desconfortos em santuários. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor transforma as trevas em luz. O Senhor converte o mal em bem. O Senhor é o Deus Redentor. Nós te louvamos, Deus, e queremos fazer nossos votos diante do Senhor. Transforma a nossa vida. Transforma a nossa ganância em generosidade. Transforma a nossa pureza em santidade. Transforma a nossa murmuração em gratidão. Sonda o meu coração, ó Deus. Aonde a gente poderia correr, como o Gilmar leu para a gente no Salmo 139? Para onde a gente poderia correr? Se a gente faz a nossa casa, se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, ou no alto do monte, ou na pedra do travesseiro, lá o Senhor está. E a gente não sabia, Deus. Mas o Senhor está aqui. Aqui é a porta dos céus, aqui é a casa de Deus, porque Jesus ressurreto está presente quando a sua palavra é anunciada. Transforma-nos, Deus. Aceita os nossos votos. Transforma os nossos desconfortos em locais de adoração. Essa é a nossa oração, confiantes na tua promessa. O Senhor vai continuar conosco. O Senhor prometeu. O Senhor nos envia e diz: eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Atenção, atenção, criançada, tô de volta na área. É o seguinte, galera, primeiro eu quero agradecer aí porque recebi várias mensagens de vocês assim que acabou o culto com a resposta do desafio da semana passada. Quem lembra como é que era o desafio? Qual era a pergunta? Quem eram os filhos de Rebeca e de Isaac? Quem me mandou falando que era Esaú e Jacó, acertou. Ponto para vocês. Beleza. Olha só, vocês deram sorte. Porque o pastor Carlinhos pregou justamente sobre esses dois caras. Aí ficou fácil. Beleza? No desafio de hoje, eu vou falar sobre esses dois caras também. É o seguinte, vai rolar um desfile, tipo esses desfiles de moda, com dois modelos. Um deles é Esaú e outro deles é Jacó. Mas eu não vou falar quem é Esaú e quem é Jacó. Vocês vão ter que adivinhar. Mas como assim eu vou adivinhar? Vocês vão adivinhar pelas características deles. Beleza? Preparados para o desfile? Então vamos lá. Vai rolar um som na caixa. DJ vai soltar um som. Se liga no desfile, se ligam nas informações. Depois me respondam. O modelo 1 é Esaú ou é Jacó? O modelo 2 é Esaú ou é Jacó? Beleza? Beijos, bom desafio. Ah, quem quiser me mandar a resposta pelo WhatsApp também pode. Quem tiver meu WhatsApp aí, pode mandar, beleza? Beijos e bom desfile para vocês. E lá vem ele, nosso primeiro modelo. Olha o charme, olha a cabeleira, cabelos ao léu, muito bonitos. Esses cabelos aí, pessoal, eram ruivos, mas o tempo passou e o cabelo tá ficando já meio branco, não sei se vocês percebem. Bem, nosso modelo número 1 adora caçar, é um ótimo caçador, tá bom? Prato preferido, ensopado de lentilhas, olha só que coisa. E outra coisa, isso aqui já é um segredo nosso que eu andei olhando o Facebook dele, andei olhando o Instagram dele e lá diz que ele é o preferidinho do papai. É, galera, então esse é o nosso modelo número 1 na passarela. Agora com vocês, lá vem ele,
Nosso modelo número 2, vejam, rapaz mais bem arrumado, vejam que ele não é muito da caça, porque ele é um pastor de ovelhas, É o seguinte, esse cara aí, o modelo número 1 era o preferidinho do papai, né? Pois é, esse cara é o preferidinho da mamãe, tá bom? Olha só, outra dica aqui, isso aqui só entre a gente, hein? Ouvi falar que esse cara, tem que ficar de olho nele, hein? Tem que ficar de olho nele, que às vezes ele andou passando algumas pessoas para trás aí, beleza? Esse é o nosso modelo número 2. E agora? Nosso modelo número 1 é Esaú ou é Jacó? E o nosso modelo número 2 é Esaú ou é Jacó? Resposta do nosso desafio no próximo culto. Oi, igreja, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam na paz e firmes. Alguns já devem ter notado que a identidade visual da IPLN mudou. Isso é fruto do trabalho do Ministério de Comunicação, que conta com uma equipe ótima. Desde o ano passado, a gente tem trabalhado no sentido de aperfeiçoar a identidade visual da igreja, mas não só isso, aprofundar, aperfeiçoar também o fluxo de comunicação entre os membros da igreja, cada vez mais para a gente se tornar uma comunidade em Cristo forte, estabelecida, aprofundar também essa característica da IPLN, que é uma igreja amável, acolhedora, criativa, leve. Então, o primeiro passo foi contratar uma consultoria pelo Sarau Estúdio, na pessoa do Pedro, que é design gráfico, né? E ele apresentou pra gente, a partir da nossa demanda, as cores, né? E uma outra proposta de logomarca. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro passo e dos passos seguintes que a gente vai dar. Um beijo! Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou o designer que fez a nova identidade visual da Igreja Presbiteriana do Lago Norte. A nova identidade da igreja, ela tem um pouquinho da identidade antiga, da identidade que já era utilizada, daquela logo que tinha o peixinho, né, o desenho do peixinho. E a gente manteve, inclusive, esse desenho. No entanto, esse novo desenho é feito por uma linha infinita, por uma linha que forma um infinito e ao mesmo tempo passa uma ideia de onda, de leveza e de valores que eu tenho certeza que a igreja acredita e quer transmitir para aqueles que a visitam. Além disso, a gente trocou as fontes que eram utilizadas, né, as letras que eram utilizadas, para fontes mais leves e mais contemporâneas. E além do azul que a gente já utilizava, a igreja também ganhou duas novas cores como parte da identidade visual, que é o terracota e o amarelo. Essas cores, elas falam um pouco sobre os elementos, né, elementos da natureza. Então, tipo, o terracota está associado à terra, enquanto o amarelo está associado a fogo, luz, e o azul que está relacionado à água. Então, elementos que fazem parte da natureza, mas que, no entanto, também expressam essa ideia de vibração, de juventude. Então, quando a gente utiliza essas linhas, cores e as fontes em toda a composição, foi um pouco isso que a gente quis transmitir. Essa ideia de juventude, de renovo. E eu espero que a igreja seja muito feliz com essa nova identidade e que ela possa estar presente na vida de vocês de uma forma muito bonita, significativa e cheia de amor. Tchau, tchau. Bom, gente, a gente está feliz demais em inaugurar essa nova logomarca, essa nova identidade visual. O primeiro projeto da identidade visual foi feito pelo Romero Fonseca, quando a igreja ainda era uma congregação. Depois esse projeto foi adaptado. E agora, visando atender às novas demandas de redes sociais,
de mídias digitais, a gente ter essas adaptações do Pedro, que mantém a linguagem do primeiro projeto, as curvas de Brasília, referências à arquitetura, a ponte JK, a arte do Atos Vulcão. A gente está muito feliz em atualizar esse projeto, mantendo a identidade primeira, e a gente queria convidar vocês da comunidade a nos apoiarem, a divulgarem as artes nas redes sociais, a ajudarem a gente a padronizar toda a comunicação da igreja, todos os ministérios, de forma que essa logo, esse projeto reflitam a identidade da igreja e colaborem para a gente divulgar o nome de Jesus e o que os ministérios têm produzido. Boa noite, gente. A igreja decidiu manter os cultos online por enquanto. Neste primeiro momento, só a secretaria e o gabinete pastoral ficam abertos para atendimento presencial. Mas fala antes com o Rubão, para eles ajeitarem lá a agenda, tudo certinho, para poder te receber com o máximo de segurança possível. A EBD segue com as aulas durante esse mês de julho. Esse segundo ciclo das classes vai até o dia 2 de agosto. Depois tem um seminário no dia 9 e na semana que vem já começa o terceiro e último ciclo de aulas da Escola Bíblica Dominical. Então fica ligado aí, porque daqui a pouco você vai ter que fazer novas inscrições. Entendeu, Yolanda? Ela é meio distraída, ela. Acabando o culto, pega o seu celular, vai lá no grupo IPLN Avisos no WhatsApp e vê como ficou o novo boletim da IPLN. Foi um trabalho do Ministério da Comunicação, comandado pela Tati Guedes, que fez a nova identidade visual da igreja. Pra você ter uma ideia, tiraram até as fotos dos preletores, o que era uma coisa importante, porque aquelas fotos já eram consideradas fake news. André de cabelo curto, Carlinhos com cabelo preto, é só uma coisa antiga. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, dessa vez pelo aplicativo Zoom. Já na sexta, às 7 da manhã, nós temos a nossa reunião de oração. Os convites são sempre repassados pelo grupo IPLN Avisos. E não se esqueçam, claro, de fazer a transferência dos dízimos e das ofertas. E se você quiser ajudar um irmão recém-casado, como eu, se liga aqui na promoção. Eu e a Lud estamos recebendo todos os tipos de marmita. Isso mesmo, todos os tipos de marmita. E para quem tem mais paciência, eu e principalmente a Lud estamos completamente dispostos a receber um curso de culinária também durante a quarentena. Boa noite, boa semana e me salve. Cezão, cortei o cabelo, bicho. Tá vendo? Você falou. Na verdade, estava atrasado, porque 15 dias atrás, se você voltar lá no vídeo, eu já tinha cortado o cabelo, rapaz. Agora, você pode acordar direito para gravar isso daí, arrumar os cabelos direito também, tá bom? Vamos orar, gente? Encerrando o nosso culto, agradecendo esse tempo, pedindo para que em breve a gente possa estar todo mundo aqui, fazendo as piadas presencialmente. Senhor Deus, te louvamos. Te louvamos porque foi o Senhor quem nos alcançou. O Senhor é a nossa alegria. É bom desfrutar disso em comunidade. Abrevia, Deus, esse tempo que a gente está separado. Permita, Deus, que mesmo nesse desconforto, a gente te louve, a gente exalte o seu nome, tal como Jacó fez. E agora, Deus, renova a tua promessa sobre nós. Derrama a tua bênção. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a porta dos céus que se abre para nós em Jesus, verdadeiro Betel, e a presença do Espírito Santo, nos consolando, nos guiando, sendo a presença de Deus em nossa vida, estejam conosco ao longo dessa semana e com toda a igreja de Deus, até que a promessa se concretize, até que o Senhor volte e juntos, Deus, a gente te adore eternamente. Amém.
Boa semana, Deus te abençoe. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor